Olá pessoal, eu sou Rômulo Marques e hoje é dia de nós falarmos um pouco sobre a nossa habilidade de partilhar. Partilhar algo que vai muito além de simplesmente dividir o que se tem. Eu me recordo de uma brilhante situação em que, mais uma vez, aprendi com um desses professores fascinantes que estão esparramados pelo mundo, sempre a nos ensinar algo. Eu fui visitar uma amiga e, ao chegar na casa dela, nós entrávamos pela portaria do prédio. Quando, então, logo na chegada, veio um rapaz, um garoto. Então, parecia que ele até a conhecia, um morador de rua. Pediu a ela, então, comida. Tia, me dá uma comida! E ela, que parecia realmente conhecê-lo naquele instante, virou e disse: espera aqui um pouquinho que eu já volto. E então subimos juntos, fui lá e ela chegou em casa, pegou uma vasilha, pegou um pão, abriu esse pão, passou uma margarina, uma manteiga, com muito carinho, embrulhou aquilo num guardanapo, desceu e aí então procurou o rapaz que lá estava na porta e entregou para ele. E disse-lhe, né, tá aqui. Eu achei aquilo tão singelo, subir, preparar, fazer com doçura. Nós já falamos aqui sobre, em outra oportunidade, sobre fazer com capricho, fazer da melhor maneira possível. E a partilha dela, a entrega dela, foi bastante significativa. Mas o que vinha pela frente ainda era muito especial. Naquele instante em que ela entregou, ele então falou: obrigado, tia, vou ali agora comer com a turma. E ela no mesmo instante falou: calma, eu só tenho um pão aí embrulhado, não tinha mais lá em casa, infelizmente não tínhamos mais nada. Coma aqui primeiro, porque você vai lá comer com o pessoal e não vai dar para todo mundo. E ele então olhou para ela e disse: tia, mas tem mais 4 lá, nós somos 5. E ela então, como é que vai dividir um pão para 5? E ele então olhou para ela com a ternura de quem não entendeu o comentário que ela havia feito. E disse-lhe: tia, como é que eu vou ficar aqui se isso eu não for ali dividir com a turma? Como é que eu vou ficar aqui se isto eu não for dividir ali com a turma? Para ele não fez sentido algum comer sozinho o pão que os outros 4, que os 5 dividiriam. Não fez sentido algum, porque talvez aquele garoto já trouxesse consigo o germe de algo que precisamos muito pensar no mundo moderno. Se os nossos saberes, se as nossas virtudes não forem divididas, não forem entregues, forem ficar escondidas para nós mesmos, de nada servem. Nesse sentido, ele havia então percebido a grandeza, e nós havíamos percebido a grandeza que ele carregava consigo por ser capaz, não de multiplicar. Muitos dirão nessa hora: ah, mas aí vai todo mundo passar fome. Nesse instante, convém lembrar: fome de quê? Fome de comida? Porque se assim o fosse, talvez fôssemos capazes de até auxiliá-los ainda mais. Mas o que eles iriam partilhar ali era muito mais do que um mero pedaço de pão. Esse eternizar daquela noite, aos meus olhos, me ensinou, na verdade, a perceber que aquilo que já me parece muito óbvio, que a maneira de nós nos eternizarmos, de fato não é por meio de outra coisa que não pelas pessoas. Esse garoto, ele para sempre vai ser cantado e lembrado por ter sido assim. Não pelas construções, não pelo que tem edificado. Pirâmides acabam. Grandes templos, grandes coisas, grandes construções são derrubadas pelo tempo. Mas a melhor herança é aquela daquilo que nós podemos partilhar. A herança para os meus filhos, espero eu, que não seja, na verdade, apenas o que for deixado e que alguém, um corretor, um banco, venha lhe dizer, mas que ele guarde consigo por toda a vida, porque foi partilhado, foi dividido, não foi acumulado. Esse critério de partilha
É aquela situação bem clássica em que nós, na verdade, partilhamos, e é muito comentado hoje em dia, não aquilo que temos, mas aquilo que somos. É essa verdadeira herança, é essa partilha que hoje importa às pessoas. Porque não acaba. Ladrão não leva, nada termina, porque faz parte do nosso crescimento. Por isso, os professores, os mestres, os educadores procuram se esmerar para que possam dedicar um tanto mais de tudo que sabem. Não é parte, é tudo. Porque de que adianta eu entregar, na verdade, só parte do que eu sei, se aquela pessoa, na verdade, pode se tornar ainda muito maior e levar muito mais ao mundo que nós vivemos. É sempre bom lembrar que essa partilha ela é tão divina. Carl Sagan tinha uma frase tão doce que mencionava, né, numa infinitude de universos, numa grandeza imensa de tempo e espaço, é um prazer, uma alegria dividir, partilhar um planeta, uma época com você. Isso é de uma grandeza, de uma generosidade tão grande, porque demonstra de fato que está se entregando ao mundo, às pessoas, mais do que o combinado. A gente escuta falar muito isso por aí, mas na verdade, isso é de verdade, a partilha honesta, sincera. Não é simplesmente entregar o que se tem, é o que se é. Não é do que se sobra, é daquilo que muitas vezes falta. Como já também mencionamos aqui em outra oportunidade. Então, a partilha da qual nós falamos aqui agora é aquela mencionada de que a beleza da vida se dá à medida que nós partilhamos, nós multiplicamos. Curiosamente, nós dividimos, né? À medida que nós queremos multiplicar a vida, nós precisamos dividi-la, entregá-la cada vez mais. E isso sim, quando a partilha vai se multiplicando, nós percebemos então que as pessoas vão se aproximando cada vez mais. Aquele rapaz, ele na verdade não só conquistou, ou pelo menos garantiu mais 4 amigos, ele manteve 4 pessoas fiéis a esse propósito. Porque se todos nós, como humanidade, fizéssemos ou procedêssemos semelhante ao que foi feito, nós talvez tivéssemos muito mais amor e fraternidade esparramado. E não se fala aqui, na verdade, apenas em questões materiais. Nós estamos falando aqui de um combate honesto e sincero ao egoísmo, no sentido mais clássico da palavra, de que não é nas grandes coisas que nós vamos tratar isso, é nas pequenas. É no pensar se eu sou capaz de dar no muito e no pouco. E na hora que me falta força, serei eu capaz de dar força a alguém? No momento em que me falta esperança, serei eu capaz de oferecer esperança, partilhar o pouco que tenho comigo? O necessário e o supérfluo terminam aparecendo como grandes mentores e sensores de como agirmos hoje, do que efetivamente eu preciso. Enquanto muitos estão planejando o que comprar, o que vestir, aonde gastar no pós-pandemia, nós temos pessoas hoje precisando de ar. Ar, simplesmente, e mais nada. Por essas razões, é que compete-nos imaginar. Hoje eu não posso partilhar o meu ar, o meu oxigênio com muitos desses que precisam, infelizmente. Mas será não serei eu capaz de partilhar a minha alegria, meu contentamento, minha dedicação, minha fortaleza, meu ânimo com pessoas que estão ao meu redor? Não serei eu capaz de fazê-las sentirem-se melhores, mais esperançosas, mais vivas, menos amarguradas, mais doces? Isso é partilha. É isso que, obviamente, nós estamos aqui hoje para poder falar a respeito. As questões materiais são importantes, mas são tempos de partilha, efetivamente de partilha. Porque depois de muito refletir e sobre aquele menino pensar, 5 pessoas partindo um bolo de trigo, quero olhar o mundo com olhos mais abertos e notar se eu te abandono ou se eu te sigo. A gente precisa perceber o que está amontoando sob a alegação de deixar quando partir. São tempos de partilha. É hora de refletir. O que será minha maior herança? Um portentoso carro de aço? Ou será que está na ternura de entregar um abraço? De que serve todo o meu conhecimento se não for para o outro instruir? São tempos de partilha. É hora de se permitir. Quem tem um amigo tem um tesouro, fala-se por aí com sabedoria. Mas guardá-lo dentro do pote, para mim, a ninguém traz alegria.
Então convide esta alma querida a começar, virtual ou presencialmente, a sorrir. São tempos de partilha. É hora de retribuir. Aprendemos que se quisermos multiplicar o mais profundo amor, primeiro vamos ter que mudar o maior dos mundos, nosso interior. Então pense com carinho. Chega de atacar, fulminar, agredir, porque são tempos de partilha. É hora de progredir. Hoje o mundo nos chama a fazer mais que o combinado, mesmo em meio a tantas agruras. Mas há 2000 anos o Sagrado Sermão já nos convidava a caminhar não apenas 1 milha, mas 2. E de que serve uma viagem solitária, sem conversa, sem ter com quem levantar e cair? São tempos de partilha. É hora de montar aquele belo mundo do porvir. Ainda medimos a felicidade por aquilo que não temos e nunca por aquilo que não nos falta. Então olhemos para fora. Lembremos de quem vai jantar um único pão e ainda se exalta. Assim talvez reconheçamos que sempre que quisermos ser servidos, tudo a mim deve vir. São tempos de partilha. É hora de cada um ao próximo ir. Um mundo de tantos vieses, tanto egoísmo, tanto olhar para si, esquecer o irmão. Eu me lembro dos quartos de hospital e quantas vezes aquelas pessoas só queriam a mão. Isso é dar mais que algo, é dar alguém. É fazer nascer a sua humanidade e, enfim, eclodir. Porque são tempos de partilha. É hora da nossa compaixão medir. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las, já dizia a Senhora de Calcutá. Quando lembro daquele olho daquele garoto ao clamar, tia, comida me dá! Remonto a minha mesa de comida, prateleira de livros e um teto onde residir. São tempos de partilha e preciso pensar o que já consigo repartir. E não se trata aqui de caridade material, mas de transformação moral. Tratar-se de empatia e de colocar-se no lugar do outro e sentir a sua dor, o seu mal. E então oferecer sabedoria, dedicação, educação, o seu discernir. São tempos de partilha, é hora de servir. Enquanto elaboramos o que comprar, para onde iremos quando a pandemia passar, lembremos também de refletir sobre o quanto podemos efetivamente com o mundo colaborar. Não sei como você vai fazer isso. Amar, florescer, perdoar, enternecer ou consumir. São tempos de partilha, é hora de distribuir. Meus filhos hão de lembrar das imensas quantidades de brinquedos e desejos realizados, mas fatalmente se recordarão das crianças que pudemos algo ensinar, dos estômagos que foram saciados. Vamos pensar nisso com um carinho e fazer uma mãe, um amigo, um filho feliz, seu mundo colorir. São tempos de partilha, é hora de atrair. Enfim, recolhemos todos os nossos maiores pertences, dedicação, afeto, carinho, e guardemos as postagens de rancor, ódio, cinismo, murmurinho. Se não somos perfeitos e ainda precisamos as grandes virtudes construir, são tempos de partilha. Então lembremos, como vou ficar se isto aqui não for ali dividir? Como vou ficar se isto aqui não for ali dividir? Pegue o seu melhor pão, peguemos o nosso melhor pão, nossa melhor riqueza e vamos partilhar. Uma excelente semana a todos, uma ótima partilha para cada um, com muito doce de leite para todos.